Bom dia, pessoal. Bom, entrando pela manhã, geralmente entra à noite. Ontem acabei não conseguindo entrar à noite, disse que entraria de manhã, né? Disse pra mim mesmo, não disse pra ninguém não, disse pra mim mesmo. Talvez pela manhã, antes de começar a preparar a aula de Direito do Consumidor do MAS 18, eu disse, então antes de começar a preparar a aula eu vou me encontrar e conversar com o pessoal. Tudo bem com vocês, né? E aí quem não pode assistir pela manhãzinha, assiste pela noite e a gente conversa. Bom, eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas coisas. A primeira me parece que as nossas previsões, digamos assim, têm se cumprido, graças a Deus. O TJ de Santa Catarina, para você que presta o concurso da magistratura, saiu ontem, ou vai sair hoje no Diário da Justiça, mas saiu ontem. Enfim, a prova vai ser feita pela FCC, que é a banca, e o concurso vai oferecer 5 vagas. E foi essa a previsão que eu fiz, sem grandes dificuldades, na nossa palestra de final de ano. Lembra? Sobre 2017, eu disse, eu acredito que nós vamos ter concursos sempre, porque é necessário ter, e a gente volta a ter, mas concursos com um número menor de vagas. Então em Santa Catarina, por exemplo, você vai ter 5 vagas. Mais do que nunca é preciso... Valeu, Pedro. Mais do que nunca é preciso estudar com afinco, né? Porque antes eram 30, 40, às vezes 100 vagas, agora foram 5. Em verdade, é o tipo de concurso, gente, que quem é aprovado acaba sendo nomeado em algum momento. Mas quando você faz um concurso com 5 vagas, você vai ter que trabalhar para passar bem, né? Para passar bem. Acho que o número de vagas deve ser a última preocupação do candidato à magistratura, porque via de regra não passa o número de pessoas suficiente para preencher o número de vagas em aberto. E ao longo do concurso outras vagas são abertas, pessoas se aposentam, outras saem por diversos motivos e então surgem mais vagas. Então é uma oportunidade tanto, né? A prova é daqui uns dias, dia 28 de maio, né? Nós temos mais ou menos 2 meses e meio para o exame e é o que eu falo, é hora de estudar, sempre é hora antes de sair o edital. Depois que sai, só fica confirmado que já era hora de estudar. Estude e estude bastante para que você possa ter resultado na sua prova. Tá certo? Bom, a gente vai conversar hoje sobre a Arianna Huffington, que vai em uma palestra falando sobre a questão do sono, vai chamar a atenção sobre uma característica que é necessário ter e que poucos líderes mundiais têm, porque na verdade eles não tiveram a habilidade de evitar algumas catástrofes, digamos assim, de natureza política, econômica, social, cultural, enfim. A verdade é que o tema de hoje fala sobre conseguir perceber o iceberg antes de chocar-se com ele. Então, como se cada um, ou cada sociedade, ou cada pessoa fosse uma espécie de Titanic, ou Titanic na palavra dela. E você precisa saber diferenciar o que é uma simples pedra de gelo, o que você vai passar, vai enfrentar, vai superar, mesmo com a colisão, com aquilo que tem o condão de te interromper e que, portanto, você precisa desviar de. É preciso que você mude a rota para que você não se choque com aquilo ali. E essa visão prévia, essa visão a priori, a longo prazo, uma visão
um pouco mais distante pode permitir que você seja muito mais estrategista. Então, você vai perceber ao longo da sua vida, do seu cotidiano, que algumas coisas acabam te segurando e te dificultando você a fazer o que deve ser feito em qualquer área da vida. Algo que te incomoda. Esse algo que te incomoda muitas vezes pode ser mudado, pode ser superado e pode ser tolerado, apesar de te incomodar. E você continua fazendo as coisas que tem que fazer, apesar de não gostar. É mais ou menos você não estar muito satisfeito com o local exatamente em que você estuda, ou com o barulho que é feito exatamente onde você estuda, mas você consegue estudar apesar desse obstáculo. Alguns outros não. E quando esse obstáculo se mostra um iceberg, é preciso que você desvie a sua rota, que você mude de rota, porque senão você vai ficar parado ali. Basta você pensar, o exemplo é simples, mas você vai conseguir aplicar para o seu cotidiano, no sujeito que nessa questão do estudo, ele não é que ele tem uma dificuldade um pouco maior de estudar onde ele está, é que ele não consegue estudar onde ele está. E aí ele vai insistindo e pretende estudar exatamente onde está. E naquele lugar não dá. Não dá por conta do barulho, não dá por conta da reforma no apartamento de cima do vizinho, não dá por conta das pessoas que estão ali, enfim. Ele percebe que ali não há um gelinho, há um iceberg que vai fazer ele parar no tempo e que pode causar um enorme prejuízo. O que você tem que fazer? Mude a rota. Neste momento, mude a rota. Se você percebe nas suas relações, nos seus estudos, no seu trabalho, que determinado comportamento, ambiente, fala, convívio tem feito mal a você, mas não apenas tem te incomodado do ponto de vista de que não é o ideal, mas mesmo assim merece ser tolerado ou pode ser tolerado, se você percebe que isso tem tido condão de atrapalhar significativamente o seu desempenho, é hora de você mudar de rota. Pense nisso nessa semana. Hoje é quinta-feira, eu devo aparecer à noite. Se eu não aparecer à noite, eu apareço na sexta de manhã. Eu pessoalmente prefiro amanhã do que à noite. Então, veja você que se isso acontecer, você precisa tomar uma atitude muito rápida. Quem enxerga o iceberg antes da colisão, evita a colisão, continua no caminho e consegue chegar aonde quer chegar. Essas máximas da natureza são aplicáveis à nossa vida, ao nosso cotidiano também. Tá certo? Muito obrigado e até mais. Tchau, gente!